Olá pessoal, Samuel da Ubiquiti, mais um case de sucesso aí dos APs Unify para vocês. Na verdade é mais um caso de uma solução totalmente Unify, não só Access Points Wi-Fi, mas também switches e roteadores. Dessa vez o case é num comércio atacadista que é distribuidor autorizado da Nestlé no Brasil. Então vamos lá comentar um pouco do ambiente. A gente está falando então do Grupo Estampa, que fica aí localizado em São José dos Pinhais, no Paraná. Então, como eu disse, é um comércio atacadista que é distribuidor da Nestlé no Brasil. Então, eles têm aí um ambiente bem grande que foi totalmente coberto em termos de Wi-Fi com Unify. Então, a gente tem aqui o galpão principal do atacado e a gente tem aqui um prédio anexo que é onde fica a administração. Então, ambos aqui os locais, tanto o prédio administrativo como o galpão, foram cobertos com os APs Unify e a rede de infraestrutura cabeada também usou switches Unify e roteador Faro, todos da família Unify. Okay? O case foi compartilhado pelo Júnior Albainski, gerente de TI lá do grupo. Tá? Então, falando em termos aí de equipamentos utilizados, a gente tem aqui na parte inferior desse slide a relação dos equipamentos utilizados na infraestrutura cabeada, então um SG Pro, né, como roteador, como elemento de borda, recebendo a conexão de internet e compartilhando isso para a rede local. Então a LAN do SG Pro foi conectada na infraestrutura de switches Unify, no caso dois switches PoE, o switch de 24 portas com capacidade para alimentar 250 watts e outro de 24 portas com capacidade para 500 watts, que são esses três equipamentos aqui. Além dos dois switches Unify e do roteador Faro USG, também foram utilizados 14 UAP AC Pro, então Access Point Unify Pro do atual portfólio no galpão, e 10 UAP Pro do modelo legado no prédio administrativo. Aqui a gente tem os 14 UAP AC Pro. Tá? Então o SG aqui, só para comentar rapidinho sobre cada um dos equipamentos, ele é um nosso roteador Faro de borda, então ele é um equipamento que tem como proposta ser fácil de configurar e integrado na interface do Unify. Tá? Então, simples conexão de cabo da conexão externa na porta WAN e da rede local da infraestrutura de switches na porta LAN já faz a rede automaticamente estar funcionando no ambiente. A vantagem da empresa utilizar uma solução totalmente unificada, 100% baseada nos produtos Unify, AP, switches, roteador, é que a gerência de todos eles é integrada na mesma interface que é o software Unify Controller, né, uma gerência baseada em software. O nosso software totalmente gratuito, é a nossa solução sem nenhum custo de licença por AP, por switch, por roteador. Então é um software gratuito que já vai te dar uma gerência centralizada, uma visão centralizada de todos os 24 APs, no caso aqui desse case, dos dois switches da infraestrutura e do roteador. Então você não precisa mais saber o IP do equipamento para fazer acesso individual a cada um deles, seja AP, switch ou roteador. Você vai enxergar os equipamentos na interface do software e através de simples clique nessa interface você vai ter acesso às configurações individuais, lembrando que o que for acesso, o que for configuração da rede como um todo, o software já vai fazer o provisionamento de todos os equipamentos relacionados. Então isso já facilita demais o cotidiano do departamento de TI das empresas, facilita muito a vida de quem é gerente de TI, porque além de ter uma maneira facilitada de configurar, tem toda a visão, toda a gerência do ambiente, sem precisar recorrer a soluções de terceiros só para ter monitoramento do ambiente. Então a solução Unify é completa, integrada, entrega para você o hardware para você ter Wi-Fi, para você ter conexão cabeada, para você ter roteador e faro, e também já te entrega gratuitamente o software para você ter o monitoramento de todo o seu ambiente sem que você precise desenvolver essa solução. Só para a gente ter uma visão aqui do ambiente, né? O maior desafio em termos de cobertura Wi-Fi, sem dúvida, é o galpão lá do comércio atacadista, né? Porque o galpão normalmente é um barracão que tem pé direito alto, né? E tem prateleiras, tem filas para armazenagem, estocagem, né, do material. E quando a gente utiliza os APs que tem antenas internas ou omnidirecionais, a recomendação de boas práticas é que eles não sejam montados em altura superior aí a 6, 7 metros de altura. Tá? Por quê? Porque
nessa altura, em média, claro que isso vai depender muito do ganho das antenas do AP em dBi, mas de maneira geral, se a gente considerar um limite de 6, 7 metros, normalmente exatamente abaixo do AP vai existir uma incidência de área de sombra que vai ficar sem cobertura. Tá? E à medida que você vai se afastando então do AP, você volta a cair numa área de cobertura. Então, em algumas situações, não tem como a instalação do AP ser feita nessa altura, ela vai ser feita com o pé direito mais alto mesmo, então esse é o caso do galpão aqui desse case, o AP foi instalado acima de 7, 8 metros de altura, mas cientes disso, eles já posicionaram mais APs no ambiente do que realmente seria necessário em termos de área de cobertura, para quê? Para que um AP consiga cobrir a área de sombra exatamente abaixo do outro AP. Então o sinal do AP vizinho resolve o problema de cobertura naquela área de sombra do outro AP. Então isso é válido, né? O importante na prática, independente das regras gerais, na prática o mais importante é um site survey para identificar a área de cobertura propagada por cada um dos APs no ambiente. Então aqui é um exemplo do galpão, a gente está vendo os 14 o AP-AC Pro, que eles utilizaram, como que ficou a distribuição desses APs no local. Okay? Então, falando aí do equipamento em si, né, a Ubiquiti é um dos líderes de mercado em Wi-Fi corporativo, está entre os 4 maiores fabricantes hoje. A gente tem um portfólio aí bem amplo de access points, para os mais variados tamanhos, para redes de todos os tamanhos. No caso específico desse case, eles usaram o AP-AC Pro e também a versão legada do Pro, que hoje a gente não recomenda mais em novos projetos, então novos projetos a gente está falando do portfólio AC, o portfólio atual. Então falando do AP-AC Pro, ele é um equipamento aí que tem uma velocidade, um throughput agregado de 1.700 megabits por segundo, tá? Então ele é dual band, opera em ambas as bandas e ele tem aí uma capacidade recomendada para até 120 clientes conectados, então a gente está falando de um equipamento muito robusto, muito eficiente em termos de desempenho para ambientes corporativos, para empresas. Tá? Uma outra característica interessante desse AP é que ele tem 2 interfaces LAN, então uma porta secundária pode ser usada, por exemplo, para conectar uma câmera na proximidade do AP, sem que tenha que ser passado 2 cabos, um para o AP e outro para a câmera. Então, direto do AP já sai um cabo para a câmera, e isso às vezes é bem atrativo em galpões, por exemplo. Tá bom? E esse equipamento é interessante também porque ele tem 3 antenas de transmissão, 3 de recepção, então ele vai oferecer um desempenho melhor para a célula como um todo, desde que os clientes, né, ou desde que existam clientes que também tenham 3 antenas de transmissão e recepção no ambiente, isso acaba melhorando a célula para todo mundo. Essas seriam aí as características do AP Pro. Outro dispositivo interessante que eles usaram na rede deles, além dos APs Unify, dos switches Unify, que foram switches PoE para alimentar os APs sem a necessidade de um injetor PoE e do roteador, eles também usaram um Cloud Key. O que é o Cloud Key? O nosso software é gratuito, ele gerencia toda a rede, ele pode ser instalado num servidor localmente na rede ou remotamente em algum serviço de nuvem, e um equipamento, uma peça, um produto interessante para ambientes de pequeno e de médio porte também, né? A gente vê que o case aqui é um ambiente de médio porte, é o Cloud Key. O que é o Cloud Key? Ele é um mini servidor, um mini computador, que já vem pré-instalado com o software Unify Controller. Então ele é um mini computador que roda um Linux, já vem instalado com o software da controladora e já tem uma gerência via interface gráfica nele mesmo, o que é interessante para a empresa, porque ela não precisa dedicar um servidor só para o software Unify Controller, e ele é um equipamento que não vai consumir quase nada de energia, então em pouco tempo, o custo desse equipamento, que é algo em torno de 500 a 600 reais, você vai pagar rapidinho, você vai ter o retorno do investimento, só com que você vai economizar de energia, não usando um servidor dedicado para esse fim. Então esse equipamento ele é bem interessante, ele facilita muitas coisas, né? Facilita a vida do administrador e suporta aí, nominalmente até 1.000 clientes terminais, smartphones, tablets, celulares conectados nele, ok? Aqui uma imagem, só para a gente ver alguns dos equipamentos. Aqui a gente consegue ver o SG, ó. Então conectado na LAN, um cabo aqui, conectado na WAN, o outro cabo. Então aqui ele recebe o link de internet, já compartilha na LAN, esse cabo está conectado na infraestrutura cabeada. Então aqui a gente vê um dos switches Unify, ó. Então o switch já é PoE, então o cabo de rede que sai já alimenta os access points que estão distribuídos pelo ambiente. E aqui o Cloud Key, que é o mini computador, o servidor, que já faz a gerência
do ambiente lá para eles, ok? E para fechar um depoimento do Júnior, então gerente de TI lá da Stamp, ele diz o seguinte, que a experiência dele com o Ubiquiti já tem 3 anos, antes de reestruturar a rede Wi-Fi no Grupo Stampa, eles tinham aí uma mescla de equipamentos da Cisco, da TP-Link, e eles não estavam aí muito satisfeitos com o desempenho, né? Não estava legal, então eles resolveram migrar toda a rede para uma solução 100% Unify, com AP, switches, roteador, da forma que eu apresentei aqui para vocês. E aí eles estão totalmente satisfeitos com a qualidade do hardware e com a gerência centralizada de toda a infraestrutura. Como eu falei, a gerência centralizada é o destaque da solução Unify, que é uma solução baseada em software. Então, para quem gerencia o departamento de TI, isso vai ser uma vantagem enorme, porque você consegue visualizar a saúde de toda a sua rede a partir de uma única tela, sem ter que se preocupar com equipamentos individualmente. Tá? Então, amanhã você precisou crescer, colocar mais 20 APs no seu ambiente, você vai instalar fisicamente esses APs, o software já vai automaticamente provisionar as configurações, sem que você tenha que ficar acessando cada um deles individualmente, uma vantagem enorme. E o melhor de tudo, todo software desenvolvido pelo Ubiquiti é valor agregado, 100% gratuito, sem custo de software, sem custo de licença. Quem usa Unify dificilmente deixa de usar a solução. Okay? A gente tem aí vários canais de suporte no Brasil, com material em português, que a gente recomenda que vocês acessem, participem, né? Fórum, blog, canal do YouTube, enfim, participem que tem aí muito conteúdo. Um abraço, tchau, tchau.